Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo a mais uma mini aula aqui no nosso canal no YouTube. Me chamo Thaís e sou teacher da escola Bewise Idiomas. Se você ainda não está inscrito no canal, não tem problema, é fácil, é só ir ali embaixo no botãozinho inscrever-se. Também aproveita e já aciona o sininho para receber as notificações quando a gente subir um canal novo aqui. Para hoje vamos falar sobre o quê? Sobre gramática. Mas é uma gramática simples, uma questão, um ponto gramatical bem simples, é sobre um artigo, porque a ideia aqui não é complicar, e sim descomplicar. Então, este artigo chama-se the. Artigo definido, eles têm dois, né? O definido e o indefinido, mas vamos trabalhar hoje especificamente o artigo the. Começamos com a tradução dele, que é o, a, os, as. Então, ele serve para usarmos no plural quanto no singular. Vamos começar então com exemplos no singular. Posso dizer the book, o livro. Posso também falar sobre a floresta, the forest. O carro, the car. O pássaro, the bird. Mas se agora eu quiser trabalhar com o plural do artigo, eu apenas acrescento um S no substantivo, a segunda palavrinha, a palavrinha que vier aqui. Por exemplo, os pássaros, the birds. As meninas, the girls. Os meninos, the boys. Isso para trabalhar, o singular e o plural. Quando eu tenho aqui uma vogal, uma palavra que inicia com vogal, inicialmente assim dizendo, eu quero dizer a maçã, the apple. Percebeu como é que ficou diferente? Então, the car, the apple. Porque apple começa com uma vogal. Todas as palavras que tiver o the na frente do substantivo, a leitura será the. Outra, por exemplo, posso dizer a laranja, the orange. Os outros, the others. O elefante, the elephant. Simples. Então, temos duas pronúncias nesse artigo. The e the. The quando eu começo com qualquer consoante e o the é quando eu tenho um substantivo com uma vogal. Certamente há umas pequenas exceções que a gente precisa enfatizar aqui. Então o momento agora é quando não usar o artigo the. Então isso quer dizer porque a gente tem, no português, a gente faz muito uso do artigo, o a, tudo a gente bota, a cadeira, o carro. Então, algumas fecham com o inglês, mas outras não. Vamos começar a primeira. Então, eu vou listar algumas aqui, mas eu vou começar com nomes próprios. Então, jamais utilize the para nomes próprios. Por exemplo, o meu nome, eu quero dizer a Thaís, não posso colocar the Thaís. É um nome próprio, então vou direto no nome. Eu trouxe aqui essa frase bem simplesinha da Mary. Eu quero dizer que a Maria é minha irmã. Viu que eu já saí com o artigo. A Maria. Então, the Mary is my sister. Não diga jamais. Direto, Mary is my sister. Nomes próprios, então não coloque. Outra também, mas seguindo essa ideia dos nomes próprios, são os países. Se eu tenho Brasil, Russia, se eu tenho France, nunca coloca o the na frente. Então vou direto. Russia is a country. Russia is a cold country. Então, no português, a Rússia é um país frio. A Rússia, mas não, in English, Russia. Quando, também falando nessa ideia de países, vamos falar sobre línguas.
nenhuma língua é colocado the na frente. Por exemplo, French is spoken in Canada. O francês, o italiano, eu quero dizer qualquer língua aqui, o inglês, the English, no, the French, no, direto o nome da língua. Então, French is spoken in Canada. Antes que a dúvida surja, spoken é um particípio, né, do speak. Speak e spoke é o passado, spoken é o particípio. Então, francês é falado, por isso que entrou com esse Nzinho aqui. Não é um passado, até posso dizer que é um passado particípio, mas não só passado. Então, French is spoken in Canada. Mais um seria com esportes. Então, esportes também evita. Não coloca. O cricket é jogado, né, na África do Sul. O cricket, direto. Cricket is played in South Africa. Direto, então sem uso do the. E por último, não que sejam só esses, tá? Mas tem alguns outros, mas eu trouxe os principais, os mais utilizados, principalmente esse com pronomes possessivos. Não façam uso dos pronomes possessivos com o artigo the na frente, não é possível fazer isso. No português, minha vontade é de dizer assim, a minha irmã, o meu irmão, né? Aqui no caso o exemplo é do uncle. Uncle é tio, então fica o meu tio. Esse o não usem, porque nós temos um possessivo. Não só o my, mas eu tenho o your, o his, o her. Tem outros, o their, que eu não acrescentei aqui, senão vai ficar muito longa essa frase. Mas lembre-se, é todos pronomes possessivos. Esqueceu o que é o pronome possessivo? Não tem problema, vamos descomplicar isso aí. My, meu, minha. Your, seu, sua. Os plurais também tá valendo aqui, tá? His, só singular, dele. Her, dela. Vou pegar um apenas, então, que eu tinha mencionado. My uncle is 70 years old. Eu quero dizer que o meu tio tem 70 anos. Aqui também tem uma situação legal, viu? Que eu traduzi como tem. Mas lembrando que para a idade sempre se faz uso do verbo to be, o is, o are e o am, depende de cada sujeito. Aqui é o he, por ser he eu faço uso do verbo to be is. Se fosse eu, estou falando da minha idade, I am. Se fosse você, você diria you are, para mim, né? Você diria para mim, you are, e eu uma idade. Mas voltando, então, my uncle is 70 years old. Então, não façam uso. Cuidado, nós temos duas pronúncias do the, né? O artigo the com duas pronúncias. Não façam uso, então, mediante o quê? Nomes de pessoas, nomes de países, nomes próprios, né? Línguas, o que mais? Esportes. E o último que eu mencionei aqui é os possessivos. Espero que eu tenha ajudado você a tirar essa dúvida, descomplicar. Se gostou do vídeo, se foi útil, dá um like ali. Compartilha também com os amigos, eu agradeço bastante. Obrigada, thank you so much. See you next video. Bye bye.